nós vamos continuar falando sobre Davi. Já deu para perceber que eu gosto bastante da história dele, né? Mas era um homem que nos inspira, como muitos outros nos inspiram na palavra de Deus. E eu quero falar mais dos segredos da vida de Davi. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele via Deus maior do que qualquer circunstância da sua vida. E ele era um homem de guerra. Ele buscava, para todas as pelejas da sua vida, ele sempre buscava a direção do Senhor. Cada batalha, cada luta que ele tinha que enfrentar como rei, ele buscava a direção do Senhor. E a terceira coisa de Davi que me inspira muito é que ele inspirava pessoas, ele motivava e ele encorajava pessoas. Davi, ele começou muito pequenininho, como você deve conhecer a história, né? Ele saiu por detrás das malhadas, ainda pequeno, ainda menino, mas ele não se tornou um encorajador, um motivador por um acaso, né? Ele foi treinado ao longo da sua vida. O seu caráter foi forjado ao longo da sua vida e ao longo das suas histórias. E Davi foi um homem que levantou pessoas valentes, ele levantou homens valentes e ele levantou os piores daquela época, como você deve já conhecer a história. Ele levantou os endividados, os angustiados, os desprezados, os piores daquela época. E nós vemos Davi sendo esse homem usado por Deus, mas um homem que também em momentos difíceis as pessoas olhavam para ele e viam nele um homem que se reanimava no Senhor. Mesmo em meio a sofrimento, a perseguição, a dores, às perdas, muitas dificuldades internas e externas, Davi era um homem que ele se reanimava no Senhor. E ele teve o seu caráter provado ao longo da sua vida. E o que é interessante é que no final ele foi aprovado. Mesmo tendo errado muito, mesmo tendo cometido erros terríveis na sua vida, ele foi aprovado pelo Senhor. Quando a gente fala sobre isso e pensa em erro, falha, a gente para e pensa nos nossos erros, não é? E a gente fica com o peso da culpa, da condenação, por não ter feito talvez algumas escolhas assertivas, por talvez ter errado com alguém que a gente amava, por talvez ter errado com Deus. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: o problema não é errar, o problema é continuar no erro. Esse é o pior problema que nós temos. Davi, ele foi um homem que ele ia para Deus, ele abria o coração, ele se quebrantava diante do Senhor. Talvez você está vivendo aí na sua casa um momento em que você está sendo subjugado aí no seu coração por alguma falha, por algum erro na sua vida. Talvez você tenha se deparado com algumas guerras, algumas pelejas, os enfrentamentos que têm gerado desconforto no seu coração, e ao mesmo tempo está essa luta, né? De você ter que enfrentar uma peleja, uma guerra, algo que está acontecendo na sua vida, e um sentimento de, mas eu falhei, mas eu errei, eu sou culpado. E eu quero te desafiar hoje, deixa Deus trabalhar no seu coração. Diga a Ele que você reconhece a sua falha, diga a Ele que você deseja crescer, diga a Ele que você deseja ser usado por Ele, diga a Ele que você precisa dEle. Era isso que Davi, como rei, como um guerreiro, como um motivador, como um homem valente, ele dizia para Deus. Quando ele ia para a presença do Senhor, ele estava dizendo: Senhor, eu preciso de Ti, direciona a minha vida. Se hoje você precisa de uma direção, ou se não, hoje é dia de você dizer para Ele: Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso da Tua direção. E se preciso for, trabalha aqui, trabalha no meu caráter, trabalha no meu interior. Me ajuda a ser melhor amanhã do que eu sou hoje. Me ajuda a romper os meus limites. Foi isso que Davi viveu. Ele rompeu limites, ele derrubou gigantes. E hoje ele ainda faz parte da nossa vida porque ele fez história e ele marca a nossa história hoje. Seja alguém que permite fazer a história e marcar a vida de muitas outras pessoas. Se permita ter intimidade com Deus, se permita relacionar-se com Deus, ouvir a voz de Deus, ser comandado pelo Senhor. Que Deus continue falando e ministrando ao seu coração ao longo desse dia, e que seja hoje um dia de decisão para que você experimente algo novo de Deus, em nome do Senhor Jesus.